tanto tempo aí que alguns nós já nos vimos, nos conhecemos pelas telinhas, né? Nas nossas reuniões aí que nós fizemos online durante a pandemia, mas eu tive a oportunidade também, Ivete, de estar aqui, acho que mês passado, que eu vim, né, para uma atividade também aqui em Recife, do Simpere, e é sempre um prazer estar com vocês aqui, sobretudo agora, né? Vocês estão constituindo o fórum das entidades municipais também junto com o Sintep, né, da educação, um espaço muito importante para estar articulando essa luta. Eu acho que na parte da tarde nós vamos discutir a questão do controle social do Fundeb. A gente vai ver como é importante a gente ter mais unidade, né, mais força política para estar conversando aí com os atores, que não é só o prefeito. A gente vai ter que conversar muito com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, com a Assembleia Legislativa, né, que são também aí os órgãos que fazem o controle institucional do Fundeb e dos recursos de MDE. E aí a nossa luta não fica só no campo municipal ou apenas na seara também da esfera estadual. Nós precisamos ter uma unidade maior dessa luta. Né? Agradecer, então, novamente o convite e já me inscrever também para a próxima atividade, que eu quero estar presente, sobretudo no passeio. Não fiquei sabendo desse passeio, se não teria me programado, certamente. Eu fui à Praia dos Carneiros, é lindíssima, todo mundo quer voltar, né? Quem não quer voltar à Praia dos Carneiros? Só maluco. Mas é isso. Bom, como a Ivete falou, a gente vai ter um tempo um pouco limitado, mas eu acho que dá para trabalhar muitas questões, né? A parte da manhã, aqui pela programação, está reservada a gente conversar mais sobre o Fundeb, a sua estrutura, né, as questões legislativas, os desafios que nós temos aí colocados para esse fundo da educação básica, um fundo muito importante, e também o piso salarial do magistério. Essa guerra que está acontecendo no Brasil todo, começou mais na região sul, né, os prefeitos se rebelando contra os reajustes do piso, e isso está subindo, está chegando agora aqui para o Nordeste, para o Norte, está se espalhando. E é isso que vai acontecer realmente. Já há toda uma intervenção nossa montada para estar enfrentando, mas não é fácil. No nosso debate a gente vai ver que não é fácil, mas nós precisamos também, né, nos municiar e estarmos unidos nessa luta. Tá? Bom, então eu vou começar aqui pelo Fundeb, passando algumas informações. Eu acho que tudo que eu vou falar é mais apontamentos para a gente abrir depois para um debate, né? Porque, claro que vocês têm muitas dúvidas e vocês também têm posições sobre esses temas que nós vamos estar falando aqui. E não vamos esgotar na nossa fala as questões que envolvem Fundeb e piso, até porque nós sabemos que são extremamente amplas. Mas vocês vão anotando aí e a gente pode abrir depois vai abrir para o debate, né? O Fundeb, nós sabemos, né, que foi uma construção muito importante de uma política de fundo público derivado lá do Fundef, né, o Fundo do Ensino Fundamental, que vigorou de 98 a 2006. Esse Fundef, inclusive, gerou aí um precatório, né, que aqui no Nordeste incidiu em praticamente todas as redes, tanto municipais como na rede estadual também, dos estados. Né? Então, é algo que, a partir do Fundef, nós tivemos uma nova construção de política de financiamento público para a educação básica no Brasil. Né? Nós conseguimos manter na Constituição de 88 a vinculação constitucional para a educação, e isso é um ponto muito importante para a gente destacar, né? Os 25% que todos os municípios, todos os estados e os 18% que a União tem que destinar dos seus impostos para a educação, essa é uma conquista muito importante e a gente não pode perder essa grande conquista. Fundef e Fundeb provém dessa conquista maior, que é a conquista da vinculação constitucional de recursos para a educação. Lembrando que, agora, recentemente,
nós tivemos, e não foi a primeira vez, já tivemos outras vezes também, mas tivemos agora recentemente, em 2019, 2020, com o governo Bolsonaro, mais uma tentativa de acabar com a vinculação constitucional dos recursos para a educação e também para a saúde. Né? Nós temos aí também a vinculação de 12% e 15% para a saúde. Então, assim, quem é mais antigo nas redes, e eu, por exemplo, sou filho de mãe professora do estado de Mato Grosso, minha mãe é da rede estadual, aposentada hoje, e eu me lembro muito bem que lá em casa não era fácil, Ivete, fechar mês com um atraso de salário de 3, 4 meses da minha mãe. Ainda bem que tinha o salário do meu pai, que era da universidade, dificilmente atrasava, então a família não passava tanto aperto, mas era complicado. Tinha gente que era, né, vivia só da rede estadual ali, atrasos de salário, não tinha realmente financiamento garantido para as escolas. Então, assim, a gente se recorda como era difícil. Aqui no Nordeste, em muitos lugares, não se pagava um salário mínimo para professor. Né? Eram salários assim irrisórios, né, para os professores, que dirá para funcionário. Né? Alexandrino está aqui e outros companheiros também funcionários de escola. Não tinha política nenhuma também para os funcionários, sobretudo em relação à garantia de salários. Né? Então, a vinculação constitucional digamos, é a coluna vertebral, né, da educação. Sem dinheiro, sem financiamento, não tem educação de qualidade. E é por isso que a meta 20 do PNE, lá de a gente destinar o equivalente a 10%, né, desculpa, do PIB para a educação, no PNE de 2014, que vai terminar agora em 2024, e nós não chegamos nem perto, né, nós continuamos praticamente na metade dessa meta, ali nos 5, 5,5%, mas nós tínhamos uma perspectiva de atingir 10% do PIB em investimento na educação, exatamente para a gente conseguir alavancar, né, a qualidade da educação no Brasil. Porque sem dinheiro não se faz escola pública de qualidade. Sem dinheiro nós não temos carreira, nem sequer consegue pagar um piso com uma carreira decente. Né? Paga o piso, achata a carreira. Às vezes nem paga piso. Vocês sabem melhor do que eu, vocês vivem isso na pele. Então nós precisamos realmente trabalhar na perspectiva de sempre aumentar o financiamento da educação. E o Fundeb, ele trouxe aspectos importantes nesse sentido de alavancar um pouco mais o financiamento. Porque, além dos recursos estaduais, municipais, que estão dentro dos 25%, e lembrando que o Fundeb destina 20% desses recursos gerais, 20% vai para o fundo, né? E aí é um fundo estadual. É sempre bom a gente explicar um pouquinho para a gente, né, rememorar como é que o Fundeb é formado. Então, 20% dos impostos do Estado de Pernambuco e de cada município do Estado de Pernambuco, 20% da cesta dos 25% vai para um fundo, Fundeb Pernambuco. Né? A partir dali, forma-se o Fundeb estadual, Estado e municípios, e você tem a distribuição desse dinheiro pelas matrículas que estão em cada rede, em cada município e na rede estadual. Então, é uma forma de distribuição mais equitativa, né? Porque hoje nós temos muito mais matrículas nas redes municipais, por exemplo, do que na rede estadual. Né? E a gente vai ver, depois nós vamos aprofundar um pouco isso também, Ivete, que a reforma do ensino médio, se ela não for revogada com urgência, ela vai agravar ainda mais essa situação nas redes estaduais. Porque as matrículas vão sumir na rede estadual. E o dinheiro também vai sumir. Consequentemente, os investimentos nas escolas estaduais, na carreira dos trabalhadores da educação do estado de Pernambuco e dos outros estados, também vai sumir o dinheiro. E vai ter aí uma precarização ainda maior das carreiras. Então, a reforma do ensino médio ela é muito grave, ela tem uma amplitude, né, de impacto muito grande. Mas o Fundeb é isso, é um fundo mais equitativo, né, que reúne então os recursos do Estado e distribui pelas matrículas aonde elas estão. Aonde elas estão. Né? Então, as escolas do menor município do estado de Pernambuco, se aquela escola tem mais aluno, ou seja, se o município tem mais aluno, ele vai receber proporcionalmente mais recursos. E isso é muito importante.
né? Então, o Fundeb ele tem um papel equalizador muitíssimo importante. E qual que foi um dos grandes avanços que nós tivemos do Fundeb anterior para o Fundeb atual? E nós estamos falando de avanços num contexto terrível, né? O Fundeb foi aprovado em 2020, na vigência do governo Bolsonaro, que queria acabar com a vinculação constitucional, que não queria o Fundeb, durante uma pandemia, e mesmo assim nós conseguimos reunir forças da categoria, com os estudantes, com as universidades, com toda a sociedade, com grupos de parlamentares, né, tanto da oposição como parlamentares mais à direita, mas aí nós juntamos todo mundo e nós conseguimos aprovar no peito e na raça esse Fundeb com mais recursos ainda para a educação. Além daquela complementação federal dos 10% que já tinha no Fundeb anterior e continua no Fundeb agora, ou seja, a União complementa, né, o custo aluno no Brasil, 10% aonde aquela média nacional, os estados que ficarem abaixo da média nacional, Pernambuco, por exemplo, recebe dos 10%. Né? Tem uma outra complementação, que agora é chamada VAAT, que é o valor aluno ano total, e aí eu vou tentar explicar também o que é o VAAF e o VAAT, né? Que joga mais dinheiro, né? Traz um aporte maior de recursos também para cada município, e aí é mais município. A rede estadual ainda não recebe, e talvez não receberá nunca, né? Porque a carência maior está nos municípios realmente. E o que é o VAAT? O VAAT é uma nova espécie de complementação que leva em consideração não apenas os recursos do Fundeb dividido pelas matrículas da educação básica. Ele leva em consideração os recursos de toda a MDE, dos 25% de cada rede municipal e também da rede estadual. Então, né, você tem uma distribuição sobre os 20% de Fundeb, né? Então, o Fundeb é 20% dos 25%. Então, você divide pelas matrículas, os 20% pelas matrículas, você tem uma média de Fundeb nacional. Esse tem uma complementação de 10%, que é o VAAF, Valor Aluno Ano do Ensino Fundamental. Tá? É uma complementação que já existia, ela continua. E nós temos uma segunda complementação, que é o VAAT, que se dá sobre a soma dos 25% de MDE em cada município, em cada rede estadual. Então, Pernambuco tem 2 custos aluno. VAAF, Fundef, dos 20%, e o VAAT dos 25% do Fundeb. Não sei se vocês estão entendendo. É importante depois a gente procurar na legislação. Isso está tudo lá na Emenda Constitucional 108, está na Lei 14.113, né? São os custos, esse é o novo custo, e tem um outro custo também. Um custo ainda um pouco discutível, né? Porque ele tem uma regulamentação para 2023 e vai ter uma nova agora para 2024, que é o VAR, que é o Valor Aluno Ano por Resultado. Né? Então, essa questão do resultado, a gente precisa trabalhar muito o conceito para que a gente não entre naquela onda de premiação, né? Que é um pouco da visão aí que o governo e o próprio parlamento tentou dar. Nós vamos, então, prestigiar aquelas redes que têm melhores notas no IDEB. É mais ou menos isso que está colocado lá. Né? E nós temos que ter cuidado, porque a gente precisa exatamente passar dinheiro para aqueles que têm um resultado ainda não tão satisfatório. Né? E a lei do Fundeb aponta para isso. Você tem que ter um peso maior de repasse para as redes que não conseguiram alcançar uma média maior, para que elas recebam mais recursos e elevem a sua qualidade. Né? Então, essas questões a gente tem que trabalhar muito. Tá? E esse é um custo também que está, a partir desse ano, começou a encaminhar dinheiro para os municípios. Né? Os municípios nós tivemos uma grande discussão, vocês se lembram bem, no final do ano passado, porque de uma hora para outra o MEC se lembrou que tinha que regulamentar o VAR. Né? E aí encaminhou uma portaria com prazo de um mês, para todas as redes municipais e estaduais
cumprirem os requisitos lá da legislação, que dizia que, entre outros, né, cada rede tinha que ter critérios de escolha de diretor de escola, ou por eleição ou por indicação mesmo, mas tinha que ter um critério definido. E aí dizer o critério está lá, inclusive, escrito na lei, né? O critério tem que obedecer a alguns requisitos de. Aí começaram todas as especulações, né? De ter uma prova para o gestor. E isso não está escrito dessa maneira na lei, mas foi assim que foi passado, né? E aí tivemos aonde, por exemplo, tem gestão democrática consolidada, os prefeitos querendo acabar com gestão democrática, e foi um auê em todo o Brasil. Vocês se lembram bem disso, né? Não sei se aqui em Pernambuco foi tão intenso o processo, mas em outros estados aí foi muito complicado. E tem outros critérios também que estão colocados lá no artigo 14 da Lei 14.113, para receber o VAR. Quase todas as redes no Brasil conseguiram a tempo, né, comprovar a sua habilitação para estar recebendo o VAR. É que o dinheiro ainda não é muito grande, é um dinheiro pequeno, comparado com os outros dois custos, né, o VAAF e o VAAT, tá? Mas é um custo extra. E nós temos também um outro mecanismo de repasse, e é uma verba nova, né? Pelo menos o carimbo dela é novo, que diz respeito ao repasse do ICMS em cada estado para os municípios. A emenda constitucional 108, ela também alterou o artigo 158 da Constituição, que estabelece lá o critério de repasse dos ICMS estaduais para a cota parte municipal. E ela fixou um percentual de no mínimo 10% de uma parte dos 25% de repasse dos estados para os municípios de ICMS, né, para indicadores educacionais. E aí também é um outro perigo, porque as leis têm que ser aprovadas em cada assembleia estadual. Tá? E assembleias estaduais elegem os critérios de repasse desses recursos do ICMS. E trata de indicadores. Né? E quando se trata de indicadores, já se joga logo para o Fundeb. Então, quem tem melhor IDEB, quem tem melhor nota no SAEB, e isso tem legislações, por exemplo, Mato Grosso do Sul e outras, que colocou exatamente assim, vai receber mais quem tem melhor nota no IDEB e no SAEB. Isso está equivocado. Né? Nós já, inclusive, encaminhamos isso para o MEC. Alguém chamou? Vamos tentar criar uma metodologia, porque se a gente parar para ficar respondendo, aí vai quebrar muito a nossa. Essa aqui é uma fala mais inaugural. Então, assim, vão anotando aí todos esses pontos, né, que vocês. As dúvidas que vocês forem tendo, que ao final nós vamos abrir, né, Ivete? A gente abre para estar respondendo ponto a ponto, tá? Pronto. E aí a mesa vai abrir, vocês vão poder expor e a gente vai responder uma a uma, tá? Mas é isso, tá? Também tem indicadores, esses indicadores também levam a bônus, a gente vai discutir, aprofundar um pouco isso depois. Mas então o ICMS estadual é mais um critério de repasse, né, de um recurso novo que chega para o município, tá, para aplicar também. Aí tem uma grande questão, que não necessariamente vai ser aplicado na educação, a questão do ICMS. Né? Mas é um recurso novo que vai chegar lá. E aí a luta sindical, a gente vai ter que conhecer bem essa legislação para saber quanto é que chega de ICMS em cada município, né? ICMS educacional, para que aquele dinheiro seja aplicado na educação. É mais uma disputa que a gente vai ter que fazer. Inclusive, esse recurso também pode ser empregado, né, para a questão da composição das carreiras e tudo mais. Então, nós temos aí um Fundeb novo
com uma perspectiva de mais recursos, né? Sobretudo até 2026, porque esses novos custos, o VAT e o VAR, eles vão ser progressivamente implementados até 2026. Então, o Fundeb vai sair de uma complementação de 10% do Fundeb anterior para 23%, né? E nós estamos agora, nesse momento, em 15%. Ainda tem mais 8% para ser alcançado. Tá? Isso no geral. Né? Nós estamos no primeiro ano do VAR, que vai chegar até 2,5% dos 23%. Esse é o VAR. E esse ano vai ser implementado 0,75%. Então, assim, nós ainda estamos gradualmente destinando os recursos para as redes municipais e estaduais. Tá? Então, vocês já estão acompanhando, certamente, quem é conselheiro do Fundeb, quem está na direção e faz o acompanhamento dos recursos da educação, já acompanha aí nas redes municipais, em alguns lugares, uma entrada mais significativa de recursos, né, vindos do governo federal, sobretudo do VAT. Tem lugares que praticamente dobra a complementação. Praticamente dobra. Né? Então, assim, isso dá uma perspectiva muito melhor, porque do VAT, por exemplo, você pode usar até 85% desse recurso para remuneração dos trabalhadores da educação. Tá? Outros 15% do VAT é para capital, investimento nas escolas, né, e tudo mais. Então, esses recursos também se destinam à valorização dos profissionais da educação. Uma outra grande conquista que nós tivemos no novo Fundeb, e a gente precisa discutir isso até para a gente também consolidar alguns conceitos sobre isso. Nós saímos de uma subvinculação do fundo de 60% para a remuneração do magistério, isso era no Fundef e no Fundeb anterior, que encerrou em 2020, que a gente chama de Fundeb transitório hoje. Né? Então, apenas o magistério estava inserido ali com uma subvinculação carimbada para a remuneração. E agora, no novo Fundeb, nós temos, no mínimo, 70% dos recursos do fundo estadual e também do VAF, né, e 85% do VAT, destinada à remuneração dos profissionais da educação. Né? Então, aí entra uma nova discussão e uma grande guerra agora, inclusive, de narrativas sobre quem são os profissionais da educação, quem podem, né, quem realmente vai estar recebendo pelos 70%, quem continua nos 30%. Essa é uma discussão que está sendo muito calorosa, sobretudo porque a lei foi alterada, né, no final de 2021 e mudando exatamente esse conceito. Quando a lei foi aprovada em 2020, a 14.113, deixava muito claro lá quem são os profissionais da educação, né, Alexandrino? Estava lá escrito, são aqueles que estão previstos no artigo 61 da LDB. E a gente vai lá no artigo 61 da LDB, a gente vê lá os professores, a gente vê os especialistas, a gente vê os funcionários profissionalizados, porque são profissionais da educação. Isso era para estimular ainda mais a profissionalização dos funcionários, né? Porque só entraria nos 70% quem realmente fosse profissionalizado, profissional da educação. Os funcionários ainda não profissionalizados continuariam recebendo pelo Fundeb e pela MDE, mas não nos 70%. Estaria fora dos 70%. Tá? E aí, conforme vai sendo profissionalizado, vai entrando nos 70%. Você também dá mais tempo, você dá mais tempo também para adequar as carreiras, né, nos municípios e nos estados. Mas eles mudaram a lei no sentido de colocar todo mundo lá nos 70%. E é essa perspectiva que eles colocaram. Mas isso criou uma confusão tão grande, porque aí colocou o seguinte, todo mundo que está na rede municipal e estadual, em tese, pode receber. E aí um advogado que presta serviço na Secretaria de Educação, um contador, um motorista, né, que mesmo que não seja um motorista escolar, qualquer motorista, todo mundo pode estar recebendo pelo Fundeb. E nos 70%. Exatamente, encargo, exato. Então você pode
colocando gente lá dentro, né, e inflando cada vez mais a folha, e aí os 70% vão se diluir. E as carreiras também vão se diluir. E a gente perde muito poder aí de negociação, de melhoria das carreiras, tanto do magistério como dos funcionários da educação. Então, hoje a gente está fazendo uma disputa muito grande de narrativa, sobretudo nos conselhos do Fundeb, para determinar, para delimitar quem efetivamente pode estar recebendo dentro dos 70%. E a nossa posição continua sendo a de que são profissionais da educação, né? Então, assim, tudo bem, colocou os trabalhadores, tá, então que não seja profissionalizado, mas que sejam funcionários que estejam efetivamente na escola, né, que desenvolvam trabalhos diretamente na educação. Então, tomar muito cuidado para que... Porque a gente vê muitos casos aí de colocando muita gente fora, né, dentro das folhas. E quando a gente abre, por exemplo, à tarde nós vamos fazer um exercício aqui, olhar, a gente consegue ver, vocês vão analisar lá, abre aqui o site do FNDE, vocês vão ver nome por nome dos que estão recebendo no município de vocês, né, pelos 70% e também pelos 30%. E aí vocês vão detectar coisas ali estranhas. Eu fui no Acre, por exemplo, bom, estranhas de todo quanto é jeito, né? Inclusive, tomar muito cuidado com as informações que são lançadas lá. Mas eu vou deixar para tarde, eu vou só dar esse pitaco aqui. Eu fui ao Acre e nós abrimos lá o site do FNDE e uma colega do município detectou o nome de uma colega recém-entrada na rede, recém-empossada, e apareceu um valor de R$11 mil de remuneração. Então, assim, o prefeito, o contador lança o número que quer. E se você não tem um conselho de acompanhamento muito eficiente e de olhar ali minuciosamente, inclusive a folha, Ivete, é um trabalho monstruoso, viu? É um trabalho terrível, não é um trabalho fácil ser conselheiro do Fundeb, né? Vocês que estão nos conselhos, vocês já estão vivendo isso, né? Muitos daqui, talvez, alguns sejam conselheiros, né? Mas depois, os que não são, perguntem também lá, vocês vão ver, não é um trabalho fácil, tá? Mas é muito importante a gente delimitar quem vai estar recebendo pelo Fundeb, dentro dos 70% e também fora, né? Aí uma outra discussão que foi introduzida na lei do Fundeb. Psicólogos e assistentes sociais poderem receber também pelo Fundeb. Inicialmente estavam, inclusive, dentro dos 70%. Aí, na alteração legislativa, tiraram dos 70%, botaram no 30%, mas continuou dentro do Fundeb. E aí, quando você vai para a emenda constitucional, diz que o recurso é para os profissionais da educação, né? E aonde está dito que psicólogo e assistente social são profissionais da educação? Em lugar nenhum está dito. Então, há um problema muito sério na legislação, que a CNT até agora está discutindo se entra ou não com uma ação no Supremo, para ver se a gente limpa isso, mas há riscos, né? E há problemas também aí com toda a discussão que também se tem hoje sobre a questão dos profissionais que integram as redes de ensino. Mas nós achamos muito importante termos psicólogos e assistentes sociais participando, né, da vida escolar, mas eles têm que ter a sua rubrica própria de pagamento, né? Não dá para você colocar todo mundo dentro da rubrica da educação, porque é mais escoamento de recursos, né? Que já não são muitos. Tivemos um ganho agora extra, mas você também tem mais gente dentro para estar pagando, por exemplo, né? Então aumenta também os custos, né? Dá mais massa de manobra, a gente sabe como é que isso funciona, né? Uma outra mudança muito importante que nós tivemos também no novo Fundeb, e aí nós vamos trabalhar mais à tarde, é sobre o controle social, né? Nós tivemos mudanças bastante significativas na Constituição e também na lei de regulamentação. Então, nós temos agora uma obrigatoriedade de todos os gestores fazerem a prestação de contas da educação bimestralmente, né? Preenchendo um formulário específico e igual para todos, ou seja, um formulário padronizado pela Receita Federal, pela Secretaria, na verdade, na Secretaria
é a STF, né? A Secretaria do Tesouro Nacional, tá? Tem um formulário específico do CIOP e também um formulário de MDE. E aí foi fantástico para nós. Foi fantástico, porque nós nunca conseguíamos, ou melhor, até conseguimos, mas não era muito fácil, termos informações sobre os recursos que não estavam diretamente ligados ao Fundeb. Né? Por exemplo, no caso dos municípios, o IPTU, o ITBI, o ISS, esses recursos a gente não conseguia encontrar. Não era tão fácil assim. Escondiam, manipulavam os dados, né? Passava quando queria. E agora não. De 2 em 2 meses você tem o lançamento das receitas de todos os impostos e transferências constitucionais lançadas no site do FNDE. Qualquer cidadão brasileiro pode consultar qualquer município do Brasil, qualquer rede estadual. Isso é muito importante. Também estão lançados lá nesses relatórios, estão lançadas as despesas. As despesas estão lançadas. Aí são números. Aí voltamos para o papel do conselheiro, que vai ter que analisar nota por nota, empenho por empenho, para saber se aqueles números que estão lançados lá condiz com toda a documentação que é entregue mês a mês para os conselheiros avaliarem. E aí, gente, só de olhar os números assim pelo computador, a gente já vê um monte de falha. Um monte. Então, assim, a gente vê que ainda tem secretaria de finanças e tesoureiro que lança lá o que quer. Lança o que quer. Sabe? E aí é papel do Conselho do Fundeb fazer esse acompanhamento minucioso. Mas a legislação melhorou muito a nossa vida em relação a isso. E ela também colocou à disposição outras informações, por exemplo, sobre folha de pagamento. Gente, a folha de pagamento era caixa preta. Caixa preta para a gente ter acesso à folha de pagamento. Agora está lançada. Mas ainda não é a melhor forma que está lançada, porque a gente quer, e aí quem é conselheiro também sabe o que eu estou falando, para você fazer uma boa análise da folha de pagamento, você tem que ter uma folha analítica. Né? E são todos os dados minuciosos. O que está sendo lançado ainda aqui no FNDE é a folha geral, mas você já tem um geral. Né? Para quem está fora do conselho, já é um bom indicador. Quem é conselheiro tem que ter a folha analítica, para poder fazer as análises corretas aí realmente, né? Então, isso tudo foram conquistas do novo Fundeb, tá? Tem outras, né? Mas a gente pode, inclusive, estar depois colocando no nosso diálogo aqui. E uma outra questão também, e aí é polêmica, eu já vou antecipar, foi o que a colega falou. Né? Ela perguntou ali sobre a questão dos abonos. Foi também na alteração da legislação em 2021 que incorporou a possibilidade, e aí está agora prevista legalmente, de você poder, no caso você, os gestores, poderem fazer pagamentos de abonos em caso de sobras dos 70%, porque 70% é no mínimo, né? No mínimo, anualmente, tem que ser destinado à remuneração dos profissionais da educação. Então, aqueles que não chegam ao no mínimo 70%, e aí, gente, para início de conversa, quem não chega no mínimo de 70%, né, do Fundeb, só do Fundeb, não estou falando de MDE, para a remuneração dos trabalhadores da educação, é porque realmente tem uma carreira muito mal e porcamente montada. Né? A gente precisa trabalhar a valorização da carreira, porque você não pode deixar sobrar recursos, no mínimo 70% do Fundeb. Né? É o mínimo de valorização. Então, a gente vê municípios chegando a 50%, 55%, e aí sobra um bando de dinheiro, que no final do ano o gestor bonzinho vai fazer o rateio. E os professores, e agora também os funcionários, agora é todo mundo, né? Antes era só professor. Agora os funcionários também, todos já estão esperando o seu 14º salário no final do ano. Né? E não é salário, geralmente é um valor superior à remuneração mensal do resto do ano. E aí está tendo um problema muito sério também, né, para os sindicatos, porque aonde não tem rateio do Fundeb, a categoria agora reclama. Mas como é que o nosso município não tem?
e ela não vê que naquele município, se não está tendo, é porque lá tem uma valorização melhor de carreira. Olha como é difícil para o sindicato, né? E aí parece que todo mundo prefere então ter uma carreira pior para no final do ano ter um 14º bacana, né? Então, assim, a gente precisa agora começar a fazer também matemática financeira com a categoria, para mostrar para ela que se ela receber aquilo ali, que está sendo pago lá no final, né, mês a mês, ela vai ter um ganho efetivo maior, tanto mês a mês, e aí você já está recebendo antecipadamente o recurso, como também impactos para a Previdência, né? Porque quando você paga um abono, não tem impacto nenhum para a Previdência, né? Então isso vai ter problema também lá na frente, aí a depender de como é que está a vinculação de cada servidor no seu plano previdenciário. Tá? Então são discussões complicadas essa do abono, porque tem aí um chamariz muito grande para a categoria, né? Ao mesmo tempo que prejudica muito a carreira. Eu, por mim, eu acho que a gente deveria trabalhar na linha de tentar extinguir isso da lei. Mas vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, porque é tudo que os gestores queriam. E entrou no gosto da categoria. Entrou no gosto da categoria. Né? E agora não é só magistério, é também funcionários, como eu disse. Tá? A tendência com os funcionários também dentro das folhas da subvinculação é sobrar menos. Né? É sobrar menos. Mas você também não tem uma valorização de carreira, que é o que a gente precisa avançar. Bom, deixa eu ver aqui as minhas anotações, que eu estou falando mais sobre a questão da legislação, os nossos avanços. Né? Quais os problemas, então, que nós temos, além desses que eu já disse? Já pontuei 2 problemas aqui. Né? A questão da profissionalização dos funcionários, que foi novamente Alexandrino. É tudo hino lá, né? O Valdivino também é um companheiro da CNTE, funcionário de escola, muito valoroso, colega nosso que está muito na luta aí. Mas quando você faz essa alteração, Alexandrino, você também você deixa de valorizar a profissionalização dos funcionários. Né? Porque você não precisa mais ter profissionalização de funcionário para estar dentro de 70%. Isso é muito ruim. Mas mesmo assim a gente tem que botar essa luta na praça. Né? Outra questão é o abono. Nós tivemos também uma outra alteração nessa lei de 2021. Então, olha só, conquistamos o Fundeb em 2020, uma vitória fantástica. O Fundeb teve ganhos, né? Mais recursos para a educação. Conseguimos barrar, na época, a privatização de matrículas que eles queriam colocar indiscriminadamente. Eles queriam colocar repasse de verbas do Fundeb para todas as escolas particulares de educação infantil, por exemplo. A educação infantil geral, privada, podendo receber recurso do Fundeb, ou seja, política de voucher. Era isso que eles queriam. O governo atuou para isso. Terceirizar geral. E nós conseguimos barrar. Né? Depois queriam colocar o ensino médio profissionalizante todinho também. E nós conseguimos barrar. Mas em 2021, eles conseguiram aprovar repasse de Fundeb para a escola de Sistema S. O Sistema S já recebe um bolo de dinheiro, né? Já recolhe um bolo de dinheiro, inclusive cobra, em muitos casos, matrículas, né? Nos seus cursos profissionalizantes, passou agora a contar também com possibilidade de repasse de verba do Fundeb para essas escolas. Isso afinado aí com a reforma do ensino médio. Os itinerários formativos da educação profissional, que vão deixar de ser feitos na escola pública para serem feitos praticamente todos na rede privada, e quando for profissionalizante, vai todo para o Sistema S. E para outras privadas que tiverem também. Ou seja, a escola pública vai deixar de atender o aluno e a verba que vinha para cá já está carimbada para lá. Já foi embora. Já foi para o Sistema S. Então, veja aí o ralo que já está instalado na lei. É um ralo enorme. E a tendência, como eu disse, de não revogação do ensino médio é isso aumentar. É isso aumentar. Porque nós estamos vendo agora como é que os itinerários estão sendo praticados. Não são nas escolas, os alunos podem procurar, e a gente já dizia isso,
E muita gente da categoria nem acreditava. Falava, gente, o ensino médio está ligado à BNCC. A BNCC estipulou uma carga máxima de 1.800 horas das 4.200 que vão ser atingidas no final da implementação do novo ensino médio. Ou seja, nós temos mais da metade do ensino médio fora da BNCC. Não é isso? Só 1.800 na BNCC. E outra coisa, dos 1.800, 20% pode ser a distância de BNCC. Olha o desastre. Então você ainda pode terceirizar 20% da BNCC, daquilo que é obrigatório, que é português e matemática, porque o resto nem é mais obrigatório. Daquilo que é obrigatório, português e matemática, você pode terceirizar 20% das 1.800 horas. E dos itinerários formativos, 100% fora da escola pública. Tudo. E aí vale os cursinhos que estão aparecendo aí. Qualquer cursinho de esquina vai poder contabilizar carga horária para contar lá na escola. É um absurdo. A gente já sabia que era esse o projeto. É desmonte da educação, é desmonte da formação escolar, porque você não tem formação escolar dessa maneira. Você não tem mais professores dando aula lá nos itinerários. Você tem o notório saber, qualquer um pode dar aula. Você não tem mais nenhuma perspectiva de projeto pedagógico, né? de contextualização pedagógica, de formação dentro dessas formações escolares. Não pode mais nem ser chamada de formação escolar, gente. É uma gambiarra que fizeram na formação. E não é o mais grave, é difícil falar mais grave, mas grave quanto é você tirar o recurso da educação pública e jogar lá na privada, que é o que está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Então, a reforma do ensino médio, dentro dessa concepção, né, que está colocada, ela é também desastrosa e afeta também as verbas, né, afeta também o financiamento, que é o nosso tema aqui da nossa mesa. Né? Fiz esse recorte aí sobre o ensino médio para mostrar para vocês como afeta o financiamento, gravemente também. Né? E vai afetar a carreira dos profissionais, né? vai enxugar quadros, já está enxugando, e vai enxugar drasticamente. Vai praticamente acabar a carreira de funcionários e professores na rede estadual. É essa a perspectiva deles, né? E privatizar. Essa é uma maneira de você privatizar a educação, né? E aí, ainda um pouquinho mais no ensino médio, quando a gente estamos fazendo um debate muito duro com o governo Lula, aqui é um outro parênteses agora, acredito que Heleno tratou muito disso ontem, né? Não vou me alongar. Quando a gente faz esse debate duro com o governo para revogar o ensino médio, é porque não podemos aceitar que um governo de matiz progressista, popular, né, mesmo todo esse debate de frente ampla que foi colocado, mas nós sabemos que é um governo mais voltado à esquerda, mais voltado às preocupações do povo brasileiro. Ele não pode embarcar num projeto desse, que é um projeto genuinamente neoliberal. Genuinamente neoliberal. Talvez o projeto mais neoliberal de todos os neoliberais que estão em vigor hoje no Brasil é a reforma do ensino médio. Né? E o MEC não querer enxergar isso é muito grave. Né? Aí o ministro agora dizer que vai fazer um levantamento nacional, né? Esperamos que chegue à conclusão óbvia, que para nós é óbvia, né? Que tem que ser revogado. A reforma tem que ser revogada. E nós não estamos nem falando aqui de todos os problemas da reforma, então pontuamos só alguns, né? Mas tem outros também. Então, essa questão do repasse de recursos, né? Esse ralo de recursos que se dá também através de Fundeb, isso nos preocupa muito. Outra questão que a gente precisa também ajustar ainda na lei, embora eu falei para vocês aqui que nós conquistamos muita coisa no controle social, melhorou muita coisa, mas ainda tem muito a melhorar. Nós temos muitos lugares ainda, por exemplo, o conselheiro tem dificuldade de ter acesso a um extrato
a um extrato mais detalhado no Banco do Brasil. Então, isso parece pouco, né? Mas como é que não está? Como é que o gestor, se não está previsto na lei, ele vai negar para o conselheiro? Né? Então, a gente tem que ter todas as garantias de acesso às informações. Tem muita coisa já listada aí que a gente está discutindo. Então, essas são as questões mais assim cruciais que a gente vê dessa concepção de Fundeb. E aí eu termino aqui essa fala inicial, eu acho que até me alonguei bastante, para a gente poder abrir, né, sobre esse ponto, e depois talvez a gente passar para o piso. É o que eu proponho, porque são temas muito extensos, né? Se a gente misturar Fundeb e o piso, aí vai ser muita coisa e eu acho que vai passar e a gente vai perder no nosso debate. Como nós temos tempo, talvez a gente abra agora para as intervenções sobre Fundeb e depois eu volto para falar sobre piso, né? E a gente abre depois uma outra para sobre piso. Pode ser assim? É a minha proposta. A questão dos PPPs, que é uma outra forma de ralo, né, que a gente não comentou aqui, mas que já está acontecendo, e muito em função de uma lei que o Supremo demorou mais de uma década para julgar, que é a lei das OSs, né, porque é a grande discussão, né? Você vai abrindo possibilidades de gestão privada na educação. E eu não comentei isso, isso é muito importante, vocês devem estar vivendo também isso, tanto na rede estadual como nas redes municipais, OSs gerindo escolas, né? Escolas agora cívico-militares também, com gestão militar ou com militares ali participando da gestão. E essa é uma outra luta também com o governo agora, o governo Lula, com o MEC, porque nós esperávamos que o decreto 10.004, que criou as escolas cívico-militares, fosse revogado na primeira hora, e não foi até hoje, para nossa surpresa, né? Então, assim, nós também estamos cobrando isso, e são enfrentamentos, porque tem a militarização, a base legal é mais frágil, é um decreto, não tem nem lei. Esse decreto nós entendemos que é irregular, né? Que é inclusive inconstitucional. Só que nós entramos com uma ação direta no Supremo Tribunal em 2020, na gestão Bolsonaro, e o ministro é o Dias Toffoli, né? Nós pedimos uma cautelar, até hoje não se manifestou, né? Então, assim, sobre a cautelar, sobre o julgamento do mérito, nós entendemos que é totalmente inconstitucional a escola cívico-militar, porque não tem base legal. Você tem um decreto que normatiza o quê? Ele se autonormatiza, então ele seria inconstitucional. Só que o Supremo se negou a se manifestar. Acredito que muito em função até de medo, né, que acontecia ali. A gente sabe como é que as instituições ficaram encurraladas na gestão Bolsonaro, e nós esperamos que agora a gente consiga limpar essa área, né? E sobre a lei dos psicólogos e assistentes sociais, Eva, é importante a gente entender o seguinte: ela criou as equipes multidisciplinares, né, para fazer parte das equipes escolares, só que na lei não tem nenhuma definição de que esses profissionais serão pagos com recursos da educação. Sim, sim, exatamente. Eles foram comendo pela beirada, né? Inclusive, o primeiro projeto de lei dos psicólogos e assistentes sociais previa isso, e previa mais. Previa ao menos um profissional em cada escola, no caso, psicólogos e assistentes sociais, ou seja, uma reserva de mercado já, né? E era grave. Aí, quando eles viram que não tinham condições de passar tudo ao mesmo tempo, eles tiraram a reserva de mercado, tiraram a fonte de financiamento, e aí o Congresso Nacional aprovou a lei deles, prevendo as equipes multidisciplinares, mas sem esses componentes. E agora eles voltaram à carga com os dois componentes, tanto para o financiamento, né, para eles estarem dentro do financiamento da educação, quanto também para ter a reserva em cada escola. Então, assim, é grave, né? E a gente precisa ver como é que a gente faz esse enfrentamento aí com os companheiros também, muitos do nosso campo,
de atuação política, inclusive, né? Mas nós precisamos fazer esse debate abertamente, fraternalmente, e mostrando aí os limites, né, dessa política, até onde a gente consegue ir com ela. Mas a gente precisa avançar. Lucivanda, trouxe componentes aqui que outros também trouxeram sobre a questão da composição do CACS. Quando eu disse que a gente ainda tem desafios para estar melhorando na lei, é esse também. Né? Nós já melhoramos, pelo menos assim, do que está escrito na lei. Né? Nós conseguimos mais participação da sociedade civil nos conselhos, nos municipais, sobretudo. Né? Nós temos representantes, por exemplo, de professores indígenas, aonde tiver educação indígena, quilombolas, nós também temos representação de sociedade civil organizada. Nós precisamos fazer com que esses segmentos sejam pessoas, né, contemple pessoas ligadas ao nosso campo. Aí é um desafio. Eleição para CACs agora está se tornando quase uma eleição para vereador, sabe? A gente vê casos assim, inclusive lá no Simpere, né, eu escutei casos assim que uma disputa acirradíssima, né? E aí a normatização dessas eleições se dá pela gestão municipal, e aí tem alguns critérios assim extremamente absurdos de inscrição, de prazo, de como é que é a inscrição, quem pode se inscrever. Eles vão afunilando para que no final sobre aquele que está sendo indicado pela secretaria. É mais ou menos isso, tá entendendo? Então a gente precisa estar sempre muito atacando, denunciando, esperneando, tá entendendo? Esse é o papel. Esse é o papel do sindicato também, né? Denunciar, espernear, fazer com que a categoria entenda, cobre, né? Mude o edital e fazer a disputa com os outros segmentos dos pais, tentar trazer gente mais do nosso campo. Olha, quase todos os professores têm filhos na escola pública também. Eles, né, inclusive sindicalizados, inclusive integrantes do sindicato. Ele pode ser um representante de pai, gente do nosso campo, fazer a disputa lá. Né? Muitos dos nossos funcionários de escola e professores participam de entidades ligadas à educação, de áreas sociais, podem também vir por essas entidades sociais da educação que estão previstas lá. Então a gente tem que estar mapeando, né, quem está em cada segmento para tentar estar trazendo para o CACS. Mais um trabalho, né, que a gente tem que estar desenvolvendo aí, não é tarefa fácil, mas está no nosso raio aí, né? A questão dos 70%, respondendo o Paulo, mas também respondendo a preocupação de alguns municípios e, inclusive, as respostas que são dadas aí por algumas gestões, no sentido de que não dá mais para fazer concurso público, que já está num limite, ou é da LRF, ou é outro tipo de limite, né, de capacidade do próprio 70%. Primeiro, 70% é no mínimo. É no mínimo. E aí, quando a gente trata de 70%, é do recurso do Fundeb. 70% no mínimo do Fundeb. Quando a gente, depois à tarde, já respondendo o colega, ele quer saber exatamente esses números, quanto é, isso nós vamos fazer à tarde. Nós vamos fazer tipo uma oficinazinha aqui, mostrando esses números, tá? Aonde que a gente consegue enxergar esses números, como é que a gente avalia esses números, né? Até 85% do VAT também pode ser direcionado para pagamento dos profissionais da educação. Né? Só não pode do VAR, que é um novo recurso. E aqueles recursos que não estão no Fundeb, e aí os municípios maiores, capitais, municípios de médio porte, né, municípios grandes, têm uma receita própria melhor, esse recurso extra-Fundeb, né, que é IPTU, ISS, ITBI, além das transferências que integram o Fundeb, os 5% que não entram no fundo, então nós temos um recurso que está dentro do Fundeb e temos recursos da educação vinculados que estão fora do Fundeb. Desses recursos também fora do Fundeb, pode ser todo ele utilizado também para remuneração. Claro, você não vai usar tudo para remuneração,
tem que ter custeio, tem que ter outras questões. Mas boa parte desses recursos também tem que ser contabilizados. E quando a gente vai para uma mesa de negociação, muitas vezes o gestor chega lá com a continha do Fundeb. Olha, 70% é isso aqui. Nós vamos negociar em cima disso. Ele está deixando de fora uma boa parte de recursos que é da educação, ele não está contando para fazer parte, né, da discussão da carreira. Então, a gente tem que conhecer realmente todos esses números, nos apropriarmos para, quando sentarmos à mesa, levarmos isso tudo. Tá? E aí a gente vai ver se realmente não é possível melhorar a carreira, se não é possível fazer concurso. Porque lá na estratégia 18.1 do nosso PNE, ainda vigente, diz que até 90% dos cargos de magistério tem que ser em contratos efetivos. E, no mínimo, 50% dos funcionários também efetivos. Está lá. Uma briga nossa, uma luta nossa, conquista nossa. Estratégia 18.1 do PNE. Não é? Então a gente tem que lutar sim por concurso público, para substituir os contratos temporários e terceirizados. Tem muitos contratos terceirizados. Né? A reforma trabalhista agora também criou possibilidade aí de outras formas de contratação precarizada, que inclusive já se faz no magistério. Né? Então a gente tem que lutar contra isso tudo. E a grande luta é concurso público. Né? E, sobretudo, aí entrando também na discussão da Previdência, que nós não vamos aprofundar aqui, mas eu também deixei de falar um fato importante, concurso público para manter os regimes próprios de Previdência que estão todos definhando. Como é que os regimes próprios vão se manter se só sai gente, se aposenta, não entra gente para manter? Né? Mas isso tudo é pensado. É estratégico. Eles querem realmente acabar com os regimes próprios de previdência. Jogar todo mundo para o INSS. É essa a estratégia de médio e longo prazo. E a reforma previdenciária, que a colega comentou aqui, ela abre a possibilidade de, a qualquer momento, qualquer regime próprio se transformar em regime seletista, ou seja, ir para o INSS. Não precisa estar nem deficitário, é só o prefeito querer mandar um projeto para a Câmara de Vereadores, aprovar e acabar com o regime próprio. Manda todo mundo para o INSS. Ele pode fazer isso, estando deficitário ou não. Então já está tudo montado, tá? Está tudo montado para isso. A gente tem que lutar contra inicialmente com o concurso. Concurso é fundamental. Né? A questão dos relatórios do Fundeb também, que a colega comentou, ainda estou na Lucivanda, da falta de transparência e tudo mais. Né? Nós vamos discutir à tarde, nós temos estratégias, né, Lucivanda? Nós temos estratégias de cobrar todas as informações dos gestores. Tá? E nós podemos, inclusive, encalacrar a gestão municipal se ele não fizer isso. A gente tem que se apropriar para poder cobrar direitinho e como fazer essa cobrança. À tarde a gente vai comentar melhor isso aí. Tá? A questão da EJA, das matrículas de EJA, das escolas noturnas, fechamento geral, inclusive uma denúncia muito séria que a CNTE fez numa nota dela de janeiro, né, contra a política do MEC de estar muito vinculada às fundações, aquilo que a Helena falou ontem aqui, e também da secretária de Educação Básica. Hoje, no MEC, ela era secretária municipal de Educação de Manaus e ela foi notabilizada lá primeiro. Né? A Helena deve ter falado enfrentar professores, chamar de criminosos, mas também por fechar escolas noturnas e EJA. Então, hoje nós temos na Secretaria de Educação Básica do MEC uma pessoa que lá, quando trabalhou na base, gente, estou falando isso aqui entre nós, né? A gente tem que conhecer com quem a gente está lidando também, né? Mesmo a gente apoiando algumas coisas, nós estamos criticando outras e a gente tem que ter noção exata de tudo isso. A pessoa que hoje está na Secretaria de Educação Básica do MEC fez isso lá no município de Manaus. Fechou matrícula de EJA, fechou escola
noturna. E isso é uma tendência nacional. Primeiro, quando a gente falou que o VAR, o ICMS estadual, está tudo vinculado a indicadores, aonde estão as piores notas do IDEB e do SAEB? Na EJA, na escola noturna. É lá que está o problema do gestor para ele melhorar a nota no IDEB. Como é que eu vou melhorar minha nota no IDEB? Vou fechar essas escolas, vou diminuir essas matrículas. É um crime que está acontecendo no Brasil. Nós estamos jogando contra o direito à educação, contra aquilo que está estabelecido lá na Constituição, de universalização das matrículas na educação básica, inclusive para quem não teve acesso na idade própria, né? Os jovens e adultos. Então são coisas muito sérias que são muitas frentes de luta que a gente tem que estar atuando, né, o tempo todo. O sindicato não tem paz. Não tem o sindicato não tem paz, né? E agora nós temos aí que a gente tem que fortalecer os conselhos do Fundeb, é uma outra luta difícil, para podermos também, Ivete, ganhar musculatura de atuar por dentro das redes. Aí que está a grande sacada também da gente fortalecer os nossos conselheiros e outros, né, do nosso campo, porque a gente começa a atuar por dentro do sistema. Não é mais o sindicato batendo de frente, não. É o conselheiro, ele tem lá as suas prerrogativas na lei, tá entendendo? E ele pode fazer a disputa em nome do sindicato e tendo o sindicato por trás para estar dando força para ele. Porque a gente sabe que em muitos lugares não dá para você botar o peitão lá, porque você pode tomar um tiro, né? De vários lugares, né? Fazendo as denúncias, a gente sabe os problemas aí que já aconteceram, inclusive de morte de conselheiros em Alagoas, na Bahia. Temos também que tomar cuidado. É profissão de risco também. Profissão de risco. Então, temos que ter, então, muitas denúncias, às vezes tem que ser feitas pelo sindicato. Não é porque para resguardar o conselheiro. São estratégias aí que a gente pode estar discutindo também melhor à tarde, tá? A questão da Previdência ainda, só para concluir isso, nós não vamos nos aprofundar. As reformas, desde 98, são reformas que retiram direitos, a gente sabe muito bem disso, denunciamos isso o tempo todo, né? Essa última, uma tragédia total, cria confisco, mais de um tipo de confisco, né? Para aposentados e também para quem ainda está na ativa, diminui, né, aumenta a idade e diminui a perspectiva de proventos para quem vai se aposentar. Então é um desastre total essa última reforma. E a gente precisa, inclusive, pauta nossa de, se não revogar toda a reforma, pelo menos partes dessa reforma precisam ser revogadas, porque é uma tragédia total para o sistema previdenciário. Pensionistas também, né, tiveram muitas perdas com a reforma. E no Fundeb, a gente tem que fazer esse debate também de uma maneira muito tranquila. Aí eu vou chamar como uma conquista, tá? Mas assim, muito cuidado, porque nós precisamos, a educação, ela carece de recursos para manter o seu cenário de qualidade. Escolas, nós não conseguimos nem avançar ainda no custo aluno-qualidade, gente. Está previsto lá. Também foi uma conquista da emenda 108, o custo aluno-qualidade, o Sistema Nacional de Educação. Isso tudo ainda está para ser regulamentado. São coisas que podem melhorar, mas nós precisamos de mais recurso. E você pagar aposentados e pensionistas com recursos da educação era mais um grande ralo. Um grande ralo. A emenda constitucional 108 proibiu pagamentos de aposentados e pensionistas com recursos do Fundeb e de MDE, nem dos 25% e nem do Fundeb. O Estado de Pernambuco, nós estamos falando agora de um Estado de Pernambuco, o Estado de São Paulo, até, se eu não me engano, ano passado, ou ano retrasado, tinham uma condescendência, vou dizer assim, uma orientação dos tribunais de conta desses estados, autorizando utilizar ainda parte de recursos de MDE
para pagar aposentados e pensionistas da educação. Pernambuco, aqui. Né? O Ministério Público Federal foi ao STF e o STF já decidiu e já ordenou ao Estado de Pernambuco e ao Estado de São Paulo que corte imediatamente o pagamento. Né? Então, assim, o Tribunal de Contas, vocês disseram aqui, né? Muitas orientações de Tribunal de Contas, de Ministério Público, vão contra o conselheiro do CACS. Era a mesma coisa que acontecia aqui na questão da Previdência, autorizando algo que era inconstitucional. Um Tribunal de Contas do Estado fazendo isso, gente. Aí teve que o STF ordenar, dizer que aquela orientação é inconstitucional. Então não pode, tá? Os pagamentos têm que ser feitos através dos regimes próprios, né? Se faltar dinheiro, o dinheiro vem do Tesouro, dos impostos, mas não vai da educação. Não é daquela parte do imposto da educação. Vem dos outros impostos, das outras partes que não aquela da educação. Então é distensionar isso, né? Saber que a luta é muito maior do que isso. A luta pela Previdência é muito maior do que essa questão de estar sendo pago ou não com recursos de MDE. Nós temos que resguardar o recurso da educação para, né, a educação ser feita em melhores condições, melhores qualidades. Deixa eu... Reforma da Previdência, composição do Fundeb, eu já falei, nós vamos comentar melhor sobre isso também à tarde. Eu queria me ater aqui rapidamente, só para concluir essa parte, eu também deixei de falar, de um ponto muito importante, que a gente tem que tomar muito cuidado também dentro desses desafios que nós temos para o Fundeb, de não perdermos recursos. Está sendo discutido nesse momento uma reforma tributária no Brasil, uma ampla reforma tributária, é o que se espera, né? E nós esperamos que seja uma reforma tributária que mude a lógica do sistema, né? Que quem tem mais pague mais, que tribute os super ricos que não pagam imposto de renda sobre lucros e dividendos, né? Quem é rico no Brasil não paga imposto de renda. Quem é assalariado paga, a depender, acima de 5 mil, 27,5%. Né? Então, assim, é um absurdo. É um absurdo. É isso que a reforma tem que se ater. Né? Fazer com que seja cobrado progressivamente na renda, inclusive valores mais altos, que ela seja uma reforma que mude a lógica do sistema. E tomar muito cuidado para que, se tiver alteração de algum imposto, se tiver alteração de alíquotas de cobrança desses impostos, que isso não interfira nos 25% que hoje é recolhido para a educação estadual e municipal, e os 18% da União. Tem uma previsão constitucional, lá no artigo 212 da Constituição, né, que diz que se houver mudanças de impostos, você tem que, pelo menos, salvaguardar aquilo que era aplicado no momento da mudança. Mas você pode ter, como aconteceu, por exemplo, na desoneração, agora, no meio do ano passado, da gasolina, da energia. O Bolsonaro foi lá para cortar o preço da gasolina, ao invés de mexer no preço lá na Petrobras, ele não quis mexer com os acionistas. Ele tirou da onde? Do povo. Tirou da educação, tirou da saúde, o município recebe menos, os estados recolhem menos. Né? E, não à toa, esse vai ser um ponto da discussão do nosso segundo ponto do piso, e isso está gerando já um impacto para esse ano. A previsão de receita do Fundeb para o ano caiu vertiginosamente, né? Em função, sobretudo, dessa queda de previsão de receita do ICMS. O ICMS é o principal imposto que financia a educação, a saúde, a segurança nos estados e municípios. Você mexer nele, você mexe com tudo. E a reforma tributária vai mexer com o ICMS. Vai mexer com o ICMS. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa mexida para que a educação também não saia penalizada. Tá? Mas essa consideração a gente tinha que fazer. Bom, a maioria dos problemas aqui a gente observa é de ordem também dos CACs. Né? Isso muito em função aí de que os gestores realmente têm influenciado demais. E com a alteração da lei, que a gente comentou muito, né, de 2021, para colocar
um monte de gente lá dentro, né? A questão de 70%, ou seja, tem muitos pontos em disputa e é tudo dinheiro. Então, é muito importante para o gestor ter os seus ali dentro do CACS para ele poder controlar essa finança, né? Então, é realmente um espaço de muita disputa, não é só aqui. Onde a gente vai, a gente escuta isso, tá? E a gente tem orientado a realmente estar continuando a fazer a disputa. O que for possível melhorar a legislação, nós vamos tentar. Estava na pauta, está na pauta da CNTE com o MEC, a gente elencar essas principais questões que a gente está verificando aí nos CACs e em outras questões também que diz respeito à prestação de contas, para ver se o próprio MEC encaminha um projeto de lei, né, do Executivo, porque eu acho que isso ganha força do que um parlamentar só está apresentando a proposta. Então a gente quer encaminhar isso para o MEC, talvez com uma reunião com o FNDE, e aí também tem uma defasagem muito séria do FNDE de prestar essas informações que vocês estão levantando aqui agora, sobre essa questão do... Porque parece que a lei é tão clara, mas ela não é tão clara, né? Porque tem subterfúgios, né? Então, essa questão, por exemplo, do presidente do Conselho de Educação, que é alguém do governo que está lá, assumir pelo Conselho Municipal de Educação, isso são subterfúgios. E tem que ter uma orientação clara para isso. Mas não tem. Né? Então, se você analisa, o presidente do Conselho Municipal de Educação pode ser presidente do CACS? Pode. Mas você tem que analisar também qual é a sua origem. Né? Essa é a questão. Então, eles já encontraram subterfúgios para estar podendo. Por isso tem uma dificuldade também aí do próprio Ministério Público, talvez, de dar uma orientação jurídica, porque fica no meio termo ali. Sabe? Mas do nosso ponto de vista, tem que ser muito claro. É não. O que vale é a origem, né, da pessoa. E isso pode também estar definido em lei. O que vale é a origem. Né? Mesmo que esteja num cargo, num órgão que pode assumir a presidência, se a sua origem é viciada, é isso que tem que ser analisado. Então a gente tem que melhorar bastante a legislação e o FNDE já poderia ter feito orientações nesse sentido, inclusive para definir também quem efetivamente está dentro dos 70%. Depois da alteração legal, né, da Lei 14.113, que abriu, né, geral, o FNDE não reviu a sua posição de uma maneira mais detalhada. Na origem, era muito boa a orientação. Ele ia lá para o artigo 61, dizia quem era, quem não era, o funcionário que não era profissionalizado estava nos 30%, ele era muito específico em relação a isso. Quando tem a alteração da lei, ele já não é tão específico. Então, assim, os conselhos também ficam à deriva e os gestores aproveitam a brecha. Então, está cheio de brecha, sobretudo depois, né, dessas mudanças na legislação do Fundeb, que a gente precisa melhorar. Levamos isso para o ministro e a gente tem que conversar com alguém lá do FNDE agora, responsável também pelo setor, para que eles já contemplem isso no documento do FNDE, naquele manual aos conselheiros do Fundeb. Né? Eu acho que isso aí já vai resolver bastante o caminho. A questão do piso eu vou responder só depois da nossa segunda fala, porque algumas coisas já vão ficar respondidas, né? Não vamos antecipar aqui. A questão da Previdência, a colega colocou que há realmente essa quebra do regime jurídico, né? E isso já é lá de trás. A primeira guerra dos servidores públicos no Brasil, se vocês se lembram, quem é da época, eu não sou, mas a gente depois teve que atuar e estudar, é em relação à isonomia do regime jurídico único, que foi quebrada, né? Lá no final da década de 80, logo que a Constituição foi promulgada, acho que no ano seguinte já teve a quebra do regime jurídico, né? E isso tudo já começou a minar os direitos dos servidores públicos, e isso tudo já caiu exatamente na questão previdenciária, porque aí você possibilita que servidor público também seja afiliado ao INSS, que no início era para ser regime próprio para todo mundo. Né? Então você tem essas anomalias que foram criadas no próprio texto constitucional, nas alterações da Constituição, nas reformas administrativas, na reforma previdenciária, e isso gerou esses problemas.
muito difíceis hoje de ser resolvidos. Pois é, mas a gente está falando de cargos efetivos, né? Você ter cargos efetivos no serviço público vinculados ao regime geral de previdência e não ao regime próprio, né? Começa por aí o problema. Agora, a questão do financiamento, em hipótese alguma, né? Estão discutindo a criação do instituto, né? Em hipótese alguma, vai poder ir recurso da educação para financiar os institutos. Em hipótese alguma. Tá? Então, vai ter que ser recursos realmente da origem previdenciária, no caso, o desconto do servidor, e, no caso, o patrimonial, do gestor, né, que vem pelo Tesouro. Ele não pode tirar de maneira alguma do MDE ou do Fundeb, em hipótese alguma. Isso tem que estar muito claro. Isso é um princípio também constitucional lá da emenda 108, que eles vão brigar até para mexer nisso. Acho que daqui a uns anos eles vão querer mexer nisso novamente, a gente não tenha dúvida. Né? Na questão de nós participarmos das estruturas, para nós mexermos, isso a gente está falando, precisamos alterar a legislação, precisamos melhorar o Fundeb. Eu disse isso desde a minha fala inicial, né? Temos brechas, nós temos que ter força para isso. Né? Nós estamos agora, a CNTE vai fazer uma plenária intercongressual, que um dos principais pontos dessa plenária, agora dia 17 de março, vai ser levar para o governo Lula a abertura geral de canais de interlocução com a sociedade. O que foi fechado no governo Bolsonaro, desde o Temer, né? As conferências também acabaram sendo conferências todas já indicadas, com participações indicadas. Nós precisamos ter canais de articulação, de participação efetiva da sociedade, para estar propondo as alterações. É muito importante que esses canais sejam recriados em todos os setores, na previdência, na educação, na assistência social, na saúde. Alguns lugares funcionam melhor, outros funcionam pior. A educação nem é o dos piores, tem problemas, mas nem é o dos piores. Né? O problema é que na educação tem muito dinheiro, a disputa é muito grande. Né? Então a gente precisa melhorar cada vez mais e torná-lo cada vez mais transparente. Né? Esse controle social tem que ser muito transparente, com participação social efetiva, e aonde não puder ter o presidente indicado do prefeito, do governador, não pode ter. São essas disputas que a gente ainda está fazendo e ainda tem muito para avançar. A maior parte, eu acho que quando a gente começar a trabalhar os dados aqui à tarde, nós vamos, inclusive, mostrar as formas, eu até já falei, né? Como é que o Conselho pode emparedar o gestor. Né? Agora, para emparedar, é fundamental também que nós tenhamos a presidência. É por isso que a briga pela presidência do CACS é tão grande. Porque quem vai validar a conta do Fundeb no final é o presidente. E se ele não valida, ele inviabiliza muita coisa para o município. O prefeito já começou a sentir isso nos 2 primeiros anos, né? Naquele mandato tampão dos municípios, quando os nossos conselheiros começaram a emparedar. Aí ele falou, o quê? Não vou ficar na mão desse povo. Vou botar o meu lá. Então, é por isso que a briga é tão grande pela presidência do CACS. E a gente tem que ter a noção disso e fazer essa disputa, né, para poder realmente a gente ter êxito aí, inclusive passando por cima de algumas orientações não tão boas de tribunais de contas, de Ministério Público. Né? Um presidente do CACS ele consegue fazer um estrago muito grande. Né? Então, é por isso que a gente diz também que ele fica muito exposto em alguns casos. Sim. Exato. É. Exato. A gente tem essa orientação, inclusive, olha, inclusive quando o presidente ou qualquer um dos conselheiros é derrotado numa votação em que não concorda com as contas, qual que é a nossa orientação? Faça constar em ata.
faça constar em ata e encaminhe depois aquela ata para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, para a Câmara Municipal, né? É lá que tem que chegar a denúncia, e a denúncia registrada em ata. Então, essas são orientações que a gente sempre passa nas oficinas, né? E é importante você chamar atenção para isso também, e à tarde a gente vai reforçar esses pontos, tá? Eu quero só então entrar, Ivete, nas questões mais pontuais do piso, para a gente não passar batido por elas, né? E aí a gente pode, tanto agora como depois, estar respondendo também essas questões. Qual que é o grande problema que está em voga agora com o piso? É a questão da atualização, né? Os prefeitos levantaram agora uma teoria jurídica legislativa, né, que para nós não tem embasamento, mas que está encontrando algum adesão, né? Está tendo adesão de alguns juízes de primeira instância, no sentido de que o artigo 5º da lei do piso teria perdido a validade em função da alteração do Fundeb anterior para o Fundeb novo, agora permanente, que é lá no artigo 5º que diz o critério de reajuste do piso anual. E ele está vinculado ao crescimento do custo aluno do Fundeb. Só que lá nomina a lei 11.494, que era a lei da época, não é? O que ocorre? A lei 14.113 do novo Fundeb, que alterou o Fundeb anterior, ela manteve o mesmo critério de reajuste. Quando a gente disse que o VAAF, né, que é o custo aluno do Fundeb, ele continuou o mesmo de 10%, é exatamente esse custo aluno, o crescimento desse custo aluno, que fazia menção à lei anterior, que está valendo até hoje. Então, não houve alteração do critério em si, houve alteração da lei. Apenas isso, mudou-se a lei, mas não mudou o critério. Eles estão dizendo, não, mas só que lá na emenda 108 diz que um piso novo vai ter que regulamentar. Bom, se é um piso novo, então você vai ter que mudar toda a lei, não apenas o artigo 5º. Né? E aí, quando a gente entra no debate jurídico, propriamente, porque a gente também tem que responder tanto na política como também na visão jurídica, a gente tem alegado que o Supremo Tribunal Federal ele julgou uma ação direta de inconstitucionalidade ainda dos governadores lá de 2012, em 2021, em relação ao artigo 5º da lei do piso. E o Supremo diz que está vigente, não diz que está vigente porque não foi isso que foi questionado, diz que é constitucional o artigo 5º. E quando o Supremo julga uma lei, né, num ano em que os prefeitos estão dizendo que aquela lei está revogada, que aquele artigo está revogado, quem deveria dizer que está revogado era o Supremo. Porque o Supremo ele tem jurisprudência no sentido de que não pode julgar uma ação direta de inconstitucionalidade de lei ou de parte de lei que esteja revogada. Então, juridicamente, cai por terra toda a argumentação dos prefeitos de que o artigo 5º da lei está revogado. Se assim fosse, o Supremo não teria julgado em 2021, já na vigência do novo Fundeb. Certo? E não teria pautado o julgamento dos embargos de declaração, porque tem um recurso dos governadores nessa ação. E esse recurso estava pautado na semana passada, de 10 a 17, no plenário virtual. Olha o perigo, né? Escutando tudo e já falando aqui. Então, o Supremo Tribunal Federal ainda vai julgar esses embargos na vigência do Fundeb. E o relator, que é o ministro Barroso, ele chegou a emitir o seu voto, o seu parecer, e foi seguido por mais 3 ministros. Nós estávamos ganhando os embargos por 4-0, até que veio um pedido de vista, né, do terrivelmente evangélico lá, o Mendonça. Então, ele pediu vista, o ministro bolsonarista, né? O ministro bolsonarista pediu vista
E agora vai voltar, a gente não tem data ainda de quando vai voltar para o plenário, mas vai ter que ser agora no plenário presencial do Supremo a finalização do julgamento desses embargos de declaração na ação direta, né, sobre o artigo 5º. Mas, assim, nós estamos ganhando essa disputa no Supremo Tribunal Federal. Por que, então, as pessoas perguntam assim, por que a CNTE, então, já não vai direto ao Supremo? Resolve, liquida esse assunto. Nós poderíamos fazer uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Mas veja que nós também temos os nossos receios. Nós nunca sabemos o que pode sair dali. E, geralmente, quando a matéria é econômica e tem trabalhador no meio, as decisões do Supremo não têm sido tão boas para nós. Então, há riscos do Supremo ter uma outra interpretação ou fazer uma interpretação enviesada sobre o ponto da vigência, dizendo que é constitucional, mas a vigência ele pode inventar lá uma tese jurídica para isso. Do jeito que está sendo conduzido hoje o julgamento da ADI 4848, é muito benéfico para nós. Nós não precisamos mexer nesse vespeiro Supremo. Vamos continuar fazendo a disputa política, a disputa lá na Justiça Federal, até isso ganhar um corpo, né, melhor, e até que provavelmente a própria lei pode ser alterada, né, que esse é um outro ponto. A CNTE teve uma audiência com o ministro, ele deve ter dito, no dia 15. Um dos pontos foi restabelecer o Fórum de Valorização do Magistério, de acompanhamento do piso. E aí o ministro se comprometeu a chamar a CNM, os prefeitos, os secretários municipais, estaduais, a CNTE, para discutir o piso e para discutir o critério de reajuste. Porque tem um projeto de lei, vocês sabem também disso, lá no Congresso Nacional, desde 2008, desde que a lei do piso foi sancionada, no dia seguinte já tinha um projeto de lei na Câmara dos Deputados para mudar o artigo 5º da lei. E desde então a gente tem resistido, porque o projeto é para estabelecer apenas o INPC. E nós dissemos, INPC apenas não tem acordo. Tem que ser o INPC mais algum ganho real. O ministro quer resgatar esse debate, se comprometeu a chamar os gestores para conversar conosco e talvez saia uma negociação sobre isso. Mas, muito provavelmente, a negociação vai ser para o futuro, né? Esse 2022 e 2023, nós estamos disputando aí, a gente tem que resolver, na goela mesmo, na força ou na justiça, né? E para frente a gente vai ver o que vai ser. Dado importante, gente. Dado importante, e aqui é entre nós, tá? Tem certas coisas que a gente só conversa entre nós, porque a gente tem que saber do que realmente acontece, né? O DIEESE, talvez vocês também já tenham recebido, faz estudos sobre pisos, faz estudos sobre financiamento. A CNTE não gosta de divulgar muito esses dados porque acabam sendo usados contra nós. A valorização do piso pelo critério da lei. Essa última reforma, agora 103, a reforma da Previdência, ela estabeleceu que a qualquer momento, como eu disse, a qualquer momento os regimes próprios podem se transformar em regimes gerais. Ou seja, não é se transformar, pode ser migrar para o regime geral. E, ao mesmo tempo, proibiu a criação de novos regimes próprios. Então, assim, em muitos municípios estavam pensando criar um regime próprio, não pode mais ser criado regime próprio. Quem criou, criou. Quem não criou, não cria mais, né? E o que pode acontecer é apenas o inverso, a migração do próprio para o geral. E isso a qualquer momento, né? Eu notei aqui, mas agora eu não entendi direito. Pode reivindicar... Ah, tá, a Cíntia. Ela fez a primeira pergunta aqui, né? Porque no caso de Pernambuco e alguns municípios também, com regimes próprios, estava sendo utilizado o recurso da educação para financiar pagamentos de aposentadoria e pensão. E ela pergunta se esse recurso pode ser cobrado para voltar para a educação. Na nossa avaliação, sim. Tá? Porque aquele recurso, a partir de 2020, de dezembro de 2020, quando é promulgada a Emenda Constitucional 108, a partir de janeiro de 21, não poderia ter saído mais nenhum recurso
de MDE ou do Fundeb para pagamento das aposentadorias. Então, é possível, sim, você entrar uma ação judicial para requerer o retorno para a educação. Tá? Não vai ser uma ação muito fácil, mas vale a pena também encher o saco do gestor, né? E expor também o gestor que fez isso. Acho que também, além de ser uma ação jurídica, é uma ação política, né? De você expor os gestores que fizeram isso. A Thelma e o Washington também perguntam sobre a questão, mais efetivamente, do piso. E já tinha sido perguntado lá atrás também, eu esqueci de responder. Como que tem que ser pago, como que tem que ser tratado o piso efetivamente? A lei do piso ela é muito clara em alguns conceitos, né? Ela diz que o piso ele é um vencimento abaixo do qual, vencimento de carreira, inicial de carreira, abaixo do qual não pode ser praticado em nenhum estado e município para profissionais com formação de nível médio. Então, nós temos aí um valor vinculado a uma formação. Agora, respondendo mais especificamente ao Washington, qual que é a interpretação... É Washington ou não? Amós. Ninguém acertou o nome dele, né? Mas eu lembro que ninguém acerta mesmo, né? Ninguém acerta. Mas qual que é a interpretação que se dá? É que o que não pode, o que não se deve efetivamente acontecer é um professor, independente do grau, do nível de formação, receber abaixo do piso. A disputa que fica de vincular o piso a um nível médio e o superior, a especialização e os outros ter um plus em relação à formação de nível médio, aí é uma disputa política em cada local. A CNTE, lá atrás, na discussão inicial do projeto do piso no Congresso Nacional, qual era a nossa proposta? 2 pisos. Um piso de nível médio, para nível médio, e um piso para nível superior. Nós tínhamos essa proposta, e essa proposta não vingou. Vingou a proposta inicial de nível médio, que para nós também era menos pior, porque você vincula lá embaixo. Quem está acima vai brigar para ter mais. Mas você não tem hoje uma legislação, uma jurisprudência que garanta um valor superior. Não tem. O que deveria ter, e existe, são os planos de carreira. E esses estão sendo achatados, infelizmente. Aí é a legislação estadual e municipal que regem esses planos. Então é bastante complicada essa questão. Piso é vencimento inicial de carreira. Porém, olha como é difícil a gente ir para o Supremo e pedir alguma coisa que você nunca sabe o que sai de lá. O estado do Pará tem uma gratificação, e tem outros estados aí também, tá? Tem uma gratificação histórica lá, gratificação, que é paga para compor o piso. O sindicato entrou na justiça, ganhou no estado, o governo recorreu, perdeu, e o governo foi para o Supremo Tribunal Federal. Aliás, desculpa, o governo perdeu e foi para o Supremo, isso. E o Supremo entendeu o seguinte, não, é uma gratificação, mas o governo paga essa gratificação para todos os profissionais, inclusive para aposentados. Ao invés do Supremo falar para o governo, incorpore essa gratificação, já que é paga para todo mundo, diz que não, essa gratificação pode compor o piso. Olha a situação que se cria. Então você admite que uma gratificação pode compor o piso. É muito difícil ir para o Supremo, porque eles sempre vão dar um jeitinho de atender a administração pública. Tá? Essa disputa do piso, não sei nem como é que a gente conseguiu até agora manter, sabe? Porque geralmente eles dão um jeitinho de fazer essas interpretações, que são muito ruins. Aí o STJ também tem uma interpretação de que, olha, o reajuste se dá na base da carreira, vale para todo mundo. A justiça entende que não. Entende que o reajuste é no piso e a carreira é cada estado e cada município que vai trabalhar o seu reajuste. Então, deixou achatar a carreira. Isso está lá. É uma tese do STJ. Essa matéria não tinha chegado ao Supremo, a gente não queria que chegasse, porque o STJ disse o seguinte, olha,
Aonde o plano de carreira determina que seja aplicado o reajuste em toda a carreira, aplica-se em toda a carreira. E nós temos muitos casos assim, né, que a carreira, o reajuste do piso na carreira se estende para tudo. Existem casos. E o STJ disse, ó, onde tem a lei dizendo que é assim, aplica-se assim. Aonde não tem, faz então a negociação. Essa matéria agora chega no Supremo Tribunal Federal. Não, tem que ser bem especificado. Porque da faixa da carreira isso todos têm. Isso todos têm. É você vincular o reajuste do início da carreira para todos, e inclusive, melhor ainda, vincular, dizer lá que é do piso nacional, para deixar bem claro. Hoje é praticamente impossível conseguir, né? Mas lá atrás, alguns planos de carreira foram construídos assim. E essa demanda chegou no STJ, o STJ entendeu assim, olha, aonde tem lei local que diz que é assim, aplica. Aonde não tem, não aplica. Essa matéria agora vai chegar no Supremo. Nós nem queríamos que chegasse no Supremo. Pode ter um entendimento diverso aí, desse do STJ, para piorar para nós. Dizer que não. Olha, é só no piso mesmo, tá entendendo? E aí todas as carreiras vão ser negociadas de acordo com cada estado e município. O STF pode falar isso. Seria o pior dos mundos para nós hoje. Né? E as coisas podem caminhar para isso, infelizmente. Né? Mas nós estamos aí monitorando. Piso também não é só pagar como vencimento, que nós entendemos que é vencimento, apesar de ter essa brecha aí do STF. Piso é vencimento, não pode ter gratificação, abono, nada disso. Né? Bônus e tudo mais. Mas não é só isso também. Tem que estar vinculado a uma formação mínima, que é a nossa defesa, e tem que também ter, no mínimo, no caso do magistério, né, que o piso é do magistério, o limite mínimo de hora atividade, que é a jornada extra-classe, né, de no mínimo 1/3 da jornada, independentemente de qual seja a jornada, 20, 30, 40. 1/3 da jornada tem que ser para atividades extra-classe. Então, esses são os princípios todos que estão lá na lei. E também se aplica no primeiro dia de janeiro de cada ano. Então, o reajuste do piso se dá em 1º de janeiro. Se a carreira depois tem uma outra discussão, uma outra data, também é uma outra data. Mas você já considera o piso, ninguém fica abaixo do piso a partir de 1º de janeiro. De como é que isso vai se dar na carreira, aí pode ser abril, pode ser maio, aí de acordo com os planos de carreira. Esses são princípios que estão definidos na legislação, né, e que já tem aí alguma jurisprudência nos tribunais em relação a eles. Tá? A grande questão agora é a gente avançar tanto para o piso para os demais profissionais da educação, quanto também na discussão das diretrizes nacionais de carreira. E aí que entra um grande debate que a CNTE vai ter que fazer. Diretrizes nacionais de carreira. Nós temos hoje o piso nacional do magistério. Queremos um piso nacional para os profissionais da educação e queremos um referencial mínimo de carreira para os profissionais da educação. E aí, quando a lei do piso, lá no artigo 4º, diz que a União vai ter que complementar o piso aonde o Estado e o município provar que não consiga pagá-lo, nós vamos ter que alterar essa redação, né, na nova lei, para que a União vai ter que complementar as carreiras, no caso, aquela estrutura mínima de carreira aonde os estados e municípios não conseguir pagá-las. Olha o diferencial que a gente está lutando, né? Agora, um momento muito difícil. Exato. Olha, bem claro, assim, entre nós também, muito do que diz do lado de lá não está totalmente errado. Claro que exageram, claro que sonegam informação, claro que querem achatar, claro que querem fazer sobrar. Nós sabemos de todos os vícios que os gestores, né,
praticam para ferrar o trabalhador. Agora, algumas coisas que vêm de lá nós sabemos que também não são inverídicas, tá entendendo? Tem base também, né? Então, realmente, a complementação que está na lei é para o piso e não é para a carreira. E o impacto do piso na carreira gera um impacto maior, né, do que aquele simplesmente para o piso. Então, essas questões que a gente precisa ainda avançar, melhorar e conquistar, né, numa legislação nacional que nós ainda esperamos conquistá-las.